Pronto. Boa noite, pessoal. Já divulgamos aqui nas redes sociais. Deixa eu ver aqui. Alô? Deixa eu ver aqui o retorno. Tá bom. O som, a imagem. Tá tudo ok? Tá bom? Isto. Então vamos lá. Deixa eu só pegar minha água para a gente começar. Só um minutinho.
Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos em Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje reunidos como a Igreja de Cristo sempre reuniu, né? Buscando sempre a presença do Senhor naquele corpo unido e Jesus é a cabeça. Então essa é a estrutura da Igreja de Cristo. Então assim que nós trabalhamos e vivemos há 2000 anos e muito felizes por isso, né? E nós vamos sempre comparar com cada um dessas religiões que nós estamos citando. São milhares de religiões. Nós estamos citando aqui 10 básicas. Peguei literatura maçônica, confirmando, para dizer que a gente não criou, não inventou nada, o que eles dizem sobre essas 9 colunas. Que dessas religiões todas, no final só vai vigorar uma. É a estrela, o Astarote, o Baal, o Deus Sol, Satanás, Lúcifer. É essa história que a gente sabe, as profecias falaram tudo isso. Então nós estamos só provando, levando informações. E eu quero deixar bem claro para vocês verem que a Igreja de Cristo não é religião, gente. Não é religião. É uma forma de ser, de viver, de conduta. Tá? É uma coisa bem diferente. Então nós vamos mostrar sempre a comparação da Igreja de Cristo com as outras religiões. Então vamos ver aqui, seguindo mais 2 colunas destas, né? Colocando aqui sempre, dessas 10 colunas. Isso eu tenho as citações, eu tenho que pegar em outros programas que eu já fiz, em que eles dizem claramente: Jesus Cristo não é o Deus da maçonaria. O Deus da maçonaria é Lúcifer, Satanás, o que eles chamam de grande arquiteto do universo. Então isso hoje fica muito bem claro. Isso é para todas as religiões. Então eles criam todas essas religiões e vão destruí-las agora no final, para todos ficarem com uma única religião, esse Deus estrela. Só Alberto Pike falou isso há 150 anos. Vamos criar todas as religiões e depois vamos destruir todas essas religiões e depois nós vamos criar um estado de ateísmo, que as pessoas ficarão sem Deus, sem saber onde depositar a sua fé, e depois então nós apresentaremos de forma universal para o mundo inteiro Lúcifer. É o Deus que descobrimos, é o Deus de todas as nações, de todas as religiões. Então, por isso, quando você chega acima dos graus 30, quando diante dessas colunas, você tem que confessar, como está aqui, ó, Buda não é Deus, Confúcio não é Deus, Hermes não é Deus. O objetivo principal deles é esse aqui, Jesus. Você dizer que Jesus não é Deus, Maomé não é Deus, Moisés não é Deus, Platão não é Deus, Zoroastro não é Deus. E Deus é essa estrela, Bafomete, a estrela de Renfã. Tá? Então nós vamos só lembrar aqui, eu não botei as citações bíblicas, que eu já disse isso e mostrei tudo isso em vários anos, aí a gente mostrando que na Igreja de Cristo existe um único Deus. Agora, no cristianismo, criaram um montão de demônios e chamando de Deus. Na Igreja de Cristo só existe um. E Jesus Cristo não criou nenhuma religião. Nem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó lá no passado não criou nenhuma religião. Era o único Deus, Yahvé, que era adorado. E já existia a promessa de vir um Messias, que era o filho dele. E Jesus Cristo não construiu nenhum templo, porque ele mesmo se declarou que é o templo. E ele já bateu de frente com Salomão, que criou todas as religiões. Ele disse: está aqui quem é maior
que Salomão, está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Então, na Igreja de Cristo não existe templo, vamos ver mais adiante. E ele afirma, Jesus não habita, Jesus habita nos seus membros de seu corpo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita em nós, como falamos no item aqui 5, através do Espírito Santo. O seu evangelho, a boa notícia, é de graça. Não existe. Isso daqui é de graça, não tem negócio. Ele não matou e não mandou matar ninguém. Nós mostramos aqui que as religiões todas participam de todas as guerras do mundo. Todas as religiões enchem a terra de violência e irritam a Deus. Então isso não tem nada a ver com Deus. Essas guerras. Então ele não matou e não mandou ninguém matar ninguém. Ele reúne onde tiverem poucas pessoas, 2, 3 ou mais, em qualquer lugar que você tiver. Então é a simplicidade da Igreja de Cristo. E o seu Pai, ele diz, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. São aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não é em matéria. Deus não está procurando os adoradores que adoram a Ele em matéria, mas tão somente em espírito e em verdade. E, obviamente, com toda essa estrutura, ele não é comércio. Lembre que ele chegou lá no templo de Salomão, com um chicote, e meteu o chicote lá nos mercadores e disse, minha casa é casa de oração, não é casa de ladrões e salteadores. Depois as pessoas dizem que Jesus não falou português aberto como nós falamos. Ele não deixou claro, ele não enrolou, não. Vocês são mercenários, vocês vieram para matar, para roubar e destruir. Então foi isso. Então, para vocês terem ideia, então vocês vão ver que todas as religiões não têm essas características da Igreja de Cristo. A própria religião que eles criaram, chamado cristianismo, não obedece a esses critérios que estão aqui na Bíblia. Religião é uma escravidão. E Jesus Cristo, a Igreja de Cristo, veio para libertar as pessoas, não veio para escravizar as pessoas, como Salomão fez. Salomão é o pior exemplo que você tem na Bíblia de uma pessoa que conheceu Deus e abandonou para fazer toda essa confusão que ele faz aí. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre Buda, né? Gautama. Eu confesso a vocês, irmão, que eu não tenho nenhuma vontade, nenhum interesse de ler, mas já li muito, tem muitos livros sobre essas religiões. Mas é aquela ladainha de sempre, não sei o que, eles têm uma mesma ideia. É dinheiro, é templo, e muitos ídolos, e mais dinheiro, e mais engano. E as religiões viveram sempre assim, do engano das pessoas. Agora, dentro dessas religiões você tem pessoas que são honestas, sinceras ali, mas estão perdidas ali. Estão perdidas. E eles fazem a cabeça da pessoa, dão vantagens que a pessoa... Então eles têm que dar alguma coisa, igual quando você vai pescar um peixe, você não põe uma isca lá, e vai lá e morde aquela isca e morre. Então, é assim. Religião é esse mesmo sentido. Então vamos conhecer um pouquinho. Nós falamos de Zoroastro, né? No último item que nós falamos, e Confúcio foi o primeiro, Zoroastro o segundo, agora Buda é o terceiro, botei aqui quarto, ou eu estou fazendo confusão? Buda aqui acho que é o terceiro, eu que errei aqui.
Adiante eu coloquei certo. Aqui é o terceiro. Buda é o terceiro que nós vamos falar. Então aqui as estátuas, igual como você vê aqui que eles fazem de Cristo. Você vê, Deus, ele diz que ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito em verdade. Então as religiões adoram criar essas estátuas. E a palavra de Deus é muito clara sobre idolatria. Idolatria é muito clara, fala quase 1000 vezes, em torno de 1000 vezes aqui na Bíblia, contra idolatria. Mas vamos ver um pouquinho do Buda, só para a gente ter a referência. Assim como Confúcio, eles surgiram em torno do ano 500 a.C., entre Salomão e entre Jesus. Então Satanás tinha consciência que lá no Jardim do Éden, Deus já tinha prometido que ia sair do ventre da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Ele sabia que Jesus viria. E ele tentou enganar com essas religiões, criando vários personagens, para as pessoas confundirem como se fosse Jesus. Mas Jesus foi um evento totalmente extraordinário, muito profetizado, muito conhecido, mais de 300 profecias sobre Jesus. E os outros dessas religiões, esses ídolos dessas religiões, surgiram assim por acaso. Por exemplo, nós vamos falar a seguir sobre Moisés. Moisés, para nós, foi um grande servo de Deus, mas nenhum objeto de adoração. Moisés sabia que quando ele foi lá buscar as tábuas de 10 mandamentos, eles já fizeram um bezerro de ouro. Moisés ficou tão revoltado que quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés falava claramente contra idolatria. Aí o que fizeram? Fizeram a estátua lá de Moisés e vão adorar Moisés, igual fizeram de tantos homens. Em Salmo 105, Deus disse: estes que adoram ídolos, eu os transformarei semelhante aos ídolos. Esses ídolos que têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm mão e não apalpam, têm pés e não andam, semelhantemente torne-se iguais a eles os que fabricam esses ídolos e os que adoram estes ídolos. Então, por isso, a pessoa torna lá um religioso. O que é um religioso? É uma estátua. Está lá. Não consegue fazer nada. É uma estátua. Assim que está lá em Salmo 105. Deus, isso é um castigo de Deus, para que as pessoas aprendessem isso e não adorassem. Mas vamos ler aqui um pouquinho, que eu falei, aquela mesma referência que eu peguei do site maçônico, falando sobre esses grandes religiosos deles. Então aqui está Siddhartha, que é o nome de Buda também, ou Gautama, né? Siddhartha nasceu de família nobre, provavelmente no ano de 560 a.C. Era filho de um rei do povo de Sakya, razão pela qual o seu nome verdadeiro era Sakya Muni. Era o nome do Buda, né? Sakya Muni. Vamos botar aqui para a gente não esquecer. Esse povo habitava na região da fronteira entre a Índia e o Nepal. Então, daí, você vê, acho que um dos países que tem, acho que Egito tem muitos, já antigamente, muitos ídolos, né? Mas a Índia também, eles adoram qualquer coisa, qualquer matéria que aparece na frente dele, eles adoram. Né? Então, é infinito o número de demônios que eles criam chamando de Deus. Então, o Buda foi contemporâneo de grandes nomes da filosofia, tal como Heráclito, Pitágoras, que nós já falamos um pouco sobre ele, Salomão, Zoroastro, Confúcio e Lao Tse.
Então, esses daqui, ou seja, o Buda já veio aprendendo muita coisa com esses Illuminatis aqui, ó. Eu digo Illuminati que são filósofos deles, ó, principalmente Pitágoras, que o primeiro deles é Salomão, depois Pitágoras, que nós mostramos, né? Então, o Zoroastro era outro deus, Confúcio, como nós já falamos dos 12, e Lao Tse. Então, Siddhartha viveu confortavelmente em seu palácio até os 30 anos de idade. Até os 30 anos, vocês lembrarem aqui. E ele não foi como Jesus, ele casou-se, teve um filho, e nada pronunciava que não viesse a ser rei de seu povo. Criado de forma reclusa, como era a tradição naquele tempo e lugares, Siddhartha tinha pouco contato com o mundo. Um dia, olha só, uns negócios assim meio estranho, né? Aí, um dia, ele andando pela cidade, fugindo da rotina do palácio, ele viu 3 coisas que mudaram a sua visão do mundo. 3 coisas que fizeram ele mudar a visão do mundo. A primeira foi um ancião encurvado que não conseguia andar e apoiava num bastão. A segunda, um indivíduo que agonizava em meio a terríveis dores devido a uma doença. E por último, um cadáver envolvido numa mortalha. Então isso aí eles vão crescendo toda a filosofia dele em cima dessas coisas, assim que esses filósofos eles vão elucubrando em cima de um negócio, aí escreve aquelas coisas todas que nem Freud, que não sei o que, tomava uma cocaína, ficava doidão, aí começava a descrever aquelas alucinações dele, e tinha, pô, o cara é um filósofo, fala um montão de besteira. Então hoje isso é muito comum hoje. Então vamos ver mais adiante. Então esse Buda, o cara traduzindo assim, como eu peguei da mesma literatura, como o Buda se autodescrevendo. Eu sou Gautama, denominado Buda. Renunciei aos privilégios do nascimento e da riqueza. Achei minha ascensão ao Nirvana, com a finalidade de dedicar esforços para abrir aos homens o caminho que conduz à extinção do sofrimento. Então, todos esses demônios que existem, milhares no mundo que eles criam, é como se fosse o próprio Lúcio se transforma em figura de anjo de luz. O próprio Lúcio, o Satanás, a cabeça de tudo isso aí, o Astarote, a estrela. Então, eles têm essa mesma ideia. Todas as religiões, você vai ver aqui, que a rotina, o jeito deles se comportarem é a mesma coisa, né? E nós vamos mostrando aqui devagarinho, só para vocês terem uma noção. Tu não extinguirás os seres vivos. Aí os mandamentos dele aqui, ele já falando, os mandamentos de Buda, né? Aqui, ó. Não extinguirás os seres vivos, não furtarás o alheio, não cometerás adultério, não mentirás, não ingerirás licores inebriantes, né? Trocarás o mal pelo bem. A generosidade, a benevolência e a abnegação são para o mundo o eixo que é para um veículo. A minha lei é uma lei de perdão para todos os seres. Então aqui ele já pegou muita coisa lá dos 10 mandamentos, né? Então, eles vão... Mas os caras, eles são apresentados como Deus. Cada cara que faz uma filosofia dessa, em pouco tempo vira Deus. Vira lá, pega uma velhinha caridosa lá, não sei o que, tá lá, aí vira santo. Aí dá um dinheiro danado, né? Então eles vão fazendo isso, e na Igreja de Cristo não existe isso.
Ele falando ainda mais sobre o Siddhartha Gautama, ou seja, mais conhecido por nós como Buda. Não menos correto estava em seu caminho o grande Siddhartha Gautama, príncipe indiano que se despiu da importância que tinha como Brahmana e renunciou a todo o conforto da sua alta estirpe para tornar-se um monge mendigante, um mendigo, tá? Ele se tornou um mendigo. Aí tem outra coisa que você vai ver que no cristianismo, eles pegaram lá o São Lázaro, colocaram lá. É um mendigo que tem uma ferida assim na perna, né? E tem um cachorro lambendo a ferida dele, uma coisa nojenta. Isso é a estátua de São Lázaro. Então as religiões são assim, gente. Vão criando e as pessoas vão se apegando a isso. Porque eu falei que a coisa da gente é tão fácil, tão bom, que quando nós dobramos nosso joelho para falar com Deus, nós sabemos que é só um. Sabemos que é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz, eu e o Pai somos um. Cada um vem no seu tempo próprio. No Antigo Testamento, o Deus Yahvé. No Novo Testamento mandou o Filho dele e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que está dentro de nós, que habita dentro de nós. Então é muito fácil, muito confortável. Imagina, você vai chegar agora, eu antes de dormir vou fazer minhas preces a Deus, agora, mas que Deus que eu vou orar hoje? Tem trilhões aí no cristianismo, na religião cristianismo, que não é a Igreja de Cristo. Então as religiões são a mesma ideia, eles têm a mesma ideia. É dinheiro, é comércio, é templo, é sacerdote, só eles que falam com Deus. Então isso, a ideia é uma mesma, a religião. Então nós temos sempre que mostrar que eu estou fazendo esse estudo. Eu, naturalmente, acho meio chato estar falando, mostrando essas coisas todas, mas para as pessoas saberem diferenciar não só dentro do cristianismo, mas dentro de todas as outras religiões. Que Jesus não é uma religião. Ele não é uma religião. É totalmente diferente de religiões. Então eles têm o mesmo princípio, que é uma pessoa humilde, que não sei o quê. Então eles sempre querem, porque o Vaticano, os padres não podem casar. O dinheiro ficar com eles, para eles não terem filho. Por que o Bispo Macedo obrigava os pastores a ligar as trompas? As mulheres ligaram as trompas e os homens fazerem vasectomia. Tem vários vídeos aí, os pastores contando isso. Para a igreja não precisar dividir o dinheiro com eles. É uma coisa, irmão, por amor que eles fazem, não é? Por amor ao dinheiro. O sistema religioso sempre viveu assim, e o exemplo principal deles foi Salomão. Por isso Deus chama essas religiões de igreja prostituta. E a noiva de Cristo é a igreja de Cristo. Por isso as pessoas perguntavam assim, mas a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? E ficava essa luta, essa discussão de noite. Aí eu acabei com isso. Olha, você quer saber o quê? Se é a igreja prostituta que passa pela grande tribulação ou a noiva de Cristo? A noiva de Cristo não passa, mas a igreja prostituta de todas essas religiões passa. Pronto. Porque as pessoas não sabiam nem o que era igreja, nem o que era religião, nem o que era templo. Então essa confusão toda, por isso nós estamos mostrando dentro do estudo, da literatura, de um site maçônico que continua lá no ar, você pode entrar lá e ver e pegar essas coisas. Isso aqui tem vários livros aqui, o que a maçonaria fala sobre religião, sobre isso, tem vários livros de maçons, e centenas, talvez de milhares de livros. Isso aqui eu só peguei um para mostrar a vocês. Então entenderam isso? Não menos correto estava no seu caminho o grande Siddhartha Gautama, príncipe indiano, não é? Lá da Índia, mas ele é adorado pelos japoneses também, né? Um príncipe indiano, olha aqui.
que se despiu da importância que tinha como Brahmani e renunciou a todo o conforto da sua alta estirpe para tornar-se um monge mendigante. Assim fez que entenda que a iluminação procurada pelo espírito humano só poderia ser alcançada se ele despisse de todos os desejos da carne, responsável pelo seu apego à matéria. Siddhartha Gautama alcançou ainda em vida o Nirvana. O Nirvana para eles é o céu, né? O Nirvana é o estado de completo esvaziamento do ego, né? Então, ou seja, se você pegar tudo que você tem, você dá para os outros, você viver como um mendigo, pronto. Aí a religião vai ficar muito feliz com você. Porque é isso que ela quer passar. Religião é um meio de dinheiro, gente. É um meio de ganhar dinheiro. Por isso Jesus disse: o evangelho é de graça receber e de graça dar. É totalmente, quando você vê a igreja de Cristo, é totalmente de todas as religiões. Ele sempre tem esse objetivo de escravizar as pessoas. Então ele fez isso através de uma vida de meditação e prática ascética, criando uma doutrina e um modo de viver que é seguido hoje por um quarto da população do mundo. Mas aí quando a gente volta aqui, isso tudo não adianta nada. Porque quando esses maçons, os religiosos, todos chegam lá acima do grau 30, eles têm que dizer aqui, Buda não é Deus. Quem é Deus é esse Bafomete aqui, esse Lúcifer, esse Satanás, o capeta, o diabo, o pai da mentira, o enganador. Esse que é Deus. Isso já está lá. Não lembra o que o Abimael falou? Então, isso é o espírito do anticristo, que nega que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. Então, foi isso que, através de uma vida de meditação e prática, criando uma doutrina, aí vem as doutrinas de todas as religiões, da Adventista, da Batista, da Presbiteriana, da Maranata, mas não sei o que, da Universal, e vai por aí afora. Cada um vai criando uma doutrina, e sempre tem que estar lá o dinheiro, sempre tem que estar lá o tempo, e sempre tem que estar lá a idolatria, né? Para quanto mais Deus você criar, mais dinheiro você vai arrecadar. Então, aí a pessoa passa a ver que religião não significa uma coisa de Deus. É isso que a palavra de Deus aqui, a Bíblia ensina o tempo todo. Deus espalhou o povo de Israel para o mundo todo e disse lá em Ezequiel 11:17, diz assim: onde quer que fores, eu serei seu pequeno santuário. O Deus do Antigo Testamento, ninguém falava isso. O Deus do Antigo Testamento falando para o povo dele: eu saí do santuário, ou seja, saí desse sistema religioso, peguei o meu povo, espalhei para o mundo inteiro e disse: onde vocês forem, eu serei seu pequeno santuário. Nada de construir templo onde Deus não habita. Foi isso que o Deus do Antigo Testamento falou. Aquele que tinha feito um pacto com Salomão. E depois falou: nada disso, chega, Salomão, chega já o que ele fez. Tá? Então, vamos mais adiante um pouquinho ainda sobre o Buda. Então, foram esses 3 eventos que fizeram ver a triste realidade em que o ser humano está envolvido. Foi a velhice, que ele falou, aquele velhinho que ele viu, quando ele saiu do palácio dele lá, que não conseguia andar, uma pessoa sentindo fortes dores ali, um doente, e viu uma mortalha lá, uma pessoa lá na mortalha, então ele viu a morte. Então ele descreve todo o budismo em cima da velhice, da doença e a morte. Então eles pegam qualquer coisa e trabalham em cima dessas filosofias, criam doutrinas, criam religiões e pronto. Então, a essas 3 realidades ele chamou as 3 marcas da impermanência. Essa visão o abalou profundamente e ele passou a ver a vida de outra maneira. Pensando nessas coisas, teve uma visão.
viu um sadhu, um monge eremita errante, pedindo esmolas. Seu rosto irradiava uma paz profunda e ele mantinha uma dignidade impressionante. Isso o impressionou de tal modo que ele decidiu renunciar à sua vida de príncipe e dedicar-se à busca da verdade. Por isso, quando você chega lá, eu vejo no hospital, chega aqueles mendigos, aquele pessoal de rua ali, bêbados, alcoólatras, consumidores de crack, maconha, prega o evangelho para eles, diz, olha, Jesus Cristo quer te dar uma vida nova. Sabe dessa vida que Satanás te colocou? Não, é o karma dele. Ele tem que passar por isso, para ele ser reencarnado várias vezes. Irmão, que tristeza. Um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, para ser o templo de Deus. Olha que essas religiões que Satanás cria, se achar que isso é normal para o ser humano. Eu estou falando de médicos, vamos dizer que seriam pessoas cultas, né? Que tem um QI acima, aí pelo menos na média das pessoas, não tem um mínimo conhecimento do que é Jesus Cristo, do que é Deus. Não é? Eu vim para que tenham vidas, e tenham vida em abundância. Não é assim que Jesus falou? Vida em abundância. Não é uma vida miserável. Siddhartha Gautama abandonou o palácio e tornou-se um asceta mendigante. E assim viveu durante 7 anos tentando entender a razão do sofrimento humano. Então, são esses personagens, eles pegam assim, então, e pegam aquilo como, igual você chegar na rua hoje, ver um mendigo lá, daqueles lá cheio de crack, cocaína, maconha, ver um cara aqui lá na rua, olha, esse cara aí está fazendo as coisas certas, ele é Deus. Eu vou também fumar crack, maconha, morar na rua, praticar homossexualismo, aquele negócio todo, como que eles vivem, aquele negócio. Agora, eu vou ser Deus também. Os caras acham que isso é Deus, gente. Isso é religião que faz isso com as pessoas, gente. É Satanás que faz isso com as pessoas. Deus não nos fez imagem e semelhança de Deus para vivermos assim, nessa situação. Não é isso. A alma que habita dentro de nós, que Deus nos deu, ela vale mais que o mundo inteiro. Como é que você vai pegar uma alma que vale mais que o mundo inteiro e vai jogar assim num lixo? Porque as pessoas só veem o corpo, nós temos corpo, alma e espírito. Então essas coisas eu estou mostrando para vocês, não estou falando aqui, são todas as religiões, eu estou citando as mais importantes, pegando exatamente, não estou acrescentando, dando nada, o que está lá no site maçônico falando sobre essas religiões aí, tá? Que no final tudo vai adorar a luz. Tá? Não vão servir de nada, só para desviar as pessoas de Deus. Então vou falar um pouquinho aqui sobre Moisés, porque nós sabemos muito sobre Moisés. Mas você viu algum cristão idolatrando Moisés? Fazendo de Moisés uma estátua e adorando Moisés como Deus? Vocês chegaram a ver isso? Eu nunca. Eu nunca vi ninguém da Igreja de Cristo fazer estátua de qualquer, de Paulo, de João, de André, de Tiago, do próprio Jesus, ou do Deus do Antigo Testamento. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade.
Esse é o que Deus está procurando do Antigo Testamento e o seu Filho Jesus. Então você compara o que nós vivemos, aquela igreja de 2000 anos, não foi com aquilo que Constantino criou em 313, juntando o Estado e juntando a religião, ou seja, o espírito do anticristo com o espírito do falso profeta, as duas bestas, e hoje você vê isso tudo nas religiões. As religiões estão sempre as duas bestas juntas. O anticristo, do poder político e econômico, sempre ligado à política, e o falso profeta. Tudo. Lá no islamismo, não decide nada lá na política se não for decidido pelos sacerdotes lá do Islã. É tudo uma coisa assim. E Cristo, você vê, ele não teve envolvimento com nenhum político lá da época. Ele podia estar envolvido lá com aqueles políticos, aquele povo todo, e o apóstolo Paulo estava lá. Porque Jesus não foi, chegou lá com o apóstolo Paulo, lá, vamos ser assim, vamos não sei o quê. Não, ele não se enturmou com nada disso, não. O negócio dele era a igreja de Cristo, um grupo pequeno, de 12 pessoas. Então vamos ver um pouquinho sobre Moisés, que a gente já conhece muito. E aqui, pela literatura lá do site que eu tirei, Moisés se autodescrevendo, igual está lá no site. Eu sou Moisés, aquele que foi resgatado das águas. Vislumbrei na sarça ardente, no monte Horebe, né? O Deus que nem Abraão nem Jacó conheceram sob o seu único e verdadeiro nome, o Eterno. Trouxe da escravidão os filhos de Israel, conduziu ao limite das terras da promissão e lhes comuniquei desde o monte Sinai os mandamentos que constituíram a moral judaico-cristã. Tu não venerarás senão o Deus único, e não talharás imagem à sua semelhança. Respeitará o dia do repouso, o sabá, não furtarás o alheio, não prestará falso testemunho, não cobiçarás nem a mulher, nem as riquezas do teu próximo. Então nós estamos vendo aqui aquela descrição também de uma pessoa que abandonou o seu reino. Vocês lembram da história? Quando a mãe de Moisés colocou Moisés ali no cesto, né? E ficou esperando, ela esperta, programou direitinho que de manhã as filhas do rei, lá no Egito, iam se banhar ali à beira do rio, né? Aí ele botou o cesto descendo. Quando eles viram aquela criancinha chorando, e ela trabalhava lá. Aí ela foi lá e falou, não, que criança, deixa eu criar essa criança. Aí ela foi como uma empregada, uma babá que ia tomar conta do seu próprio filho. E assim Moisés cresceu ali como filho do rei. E depois ele brigou lá com o egípcio, porque ele se sentiu que ele era judeu mesmo, que ele não era egípcio, e depois foi para o deserto. Então ali, dessa história toda, igual que Jesus também ficou 40 dias, 40 noites no deserto, o Buda ficou lá não sei quantos dias, 49 dias, não sei, lá também fechado, não sei. Então eles pegam todos esses detalhes, fazem parte de todas as religiões, porque eles queriam que Jesus Cristo fosse também fazer uma religião, mas Jesus não fez uma religião. É isso que nós estamos mostrando para vocês saberem que a Igreja de Cristo não é religião, não tem comércio, não tem milhares de ídolos, é um Deus só, o Evangelho é de graça, receber de graça dai. Ele não criou religião, não construiu templo nenhum. É a coisa mais preciosa, mais linda da face da terra. Aí você pegar e colocar Jesus Cristo para comparar com essas religiões, não dá, né? Aqui está o nosso irmão Carmo.
Carmo Europe Sport Group. Acordei agora para assistir. Não sei onde que ele está no mundo inteiro, né? O nosso irmão Israel roda aí o mundo inteiro. Não sei onde que ele está hoje. Onde você está hoje? Em Portugal? Recentemente ele estava em Portugal, não é? Vamos ver ali. Opa, boa noite para todos, Deus o abençoe. Você está onde agora, meu irmão? Está onde? Vamos ver se ele fala. Portugal, eu não disse que foi a última vez. Mas ele roda o mundo todo, é um servo de Deus e acompanha esse trabalho aqui conosco há, acho que décadas, né? Já. Então é bom a gente ter a presença desse povo que permanece firme ali na palavra de Deus, né? Então Moisés aqui, ele teve, como ele também, eles querem transformar ele num Deus, então aquele cara que abandonou o reinado para se tornar uma pessoa humilde, foi para o deserto para transformá-lo em Deus. Então a história é a mesma história de sempre. Só que Jesus passou por esse processo todo, mas o Satanás sabia que ele fazia. Mas ele não construiu religião, ele não criou outros deuses, ele não fez um comércio, ele não botou aquela idolatria do tempo, das coisas, das matérias. O reino dele é espiritual. E ele bateu de frente com Salomão: eu sou maior que o templo, eu sou maior que o templo de Salomão, eu sou o templo. Quer dizer, então fez tudo diferente que Satanás fez com todas as religiões. É isso que as pessoas têm que ver. Igreja de Cristo não é cristianismo. Cristianismo é religião criada por Constantino. Deu um jeito lá, botou o anticristo, o falso profeta, as duas bestas juntas e vão ganhar dinheiro. Então é isso, quando você estuda a palavra de Deus e vê, é uma coisa assim absurda o que eles fazem. Então vamos ver aqui. Trouxe da escravidão Moisés os filhos de Israel, conduzindo-os ao limite das terras da promissão, e lhes comuniquei desde o monte Sinai. Deus entregou para Moisés os mandamentos que construíram a moral judaico-cristã. Então ele próprio, Deus não falou: Moisés, você vai ser um Deus também, tá, Moisés? Deus não falou isso e nem o próprio Moisés falou isso. Nem os discípulos falaram isso. E que quantas vezes quiseram adorar o apóstolo Paulo, brigar com o apóstolo Paulo: eu sou de Paulo, eu sou discípulo. Não, gente, não existe nada disso. Todos nós só somos de Cristo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Ali Paulo e Silas ali já podia criar duas religiões, a religião de Silas e a religião de Paulo. A religião de Pedro, né? Não aconteceu isso com a igreja de Cristo, os 12 discípulos, apóstolos, nunca construíram o templo, nunca criaram religião e nunca fizeram comércio. Eles viviam um ajudando aos outros, como nós aqui ajudamos uns aos outros. Nós estamos aqui contribuindo, os irmãos me mandam informações, oram por mim, eu oro pelos irmãos, eu passo informação para os irmãos. Às vezes são coisas tão lógicas e óbvias para mim, que às vezes o irmão não consegue entender e ver isso. O cara que está no sistema religioso, está com a mente cauterizada lá, virou escravo do sistema. Ele não vai conseguir entender se a gente não explicar direitinho e mostrar todas as coisas aqui dentro da palavra. Como é que a pessoa não para imaginar? Gente, eu estou dentro de uma religião que tem templo, tem dinheiro, tem aquele sacerdote todo. A pessoa não imagina que Jesus rasgou o véu do templo. Esqueci até de colocar isso aqui mais adiante aqui, ó. Cadê? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Isso aqui são vários. Eu só coloquei agora, rapidamente, eu fiz isso agora rapidamente. Jesus rasgou, deixa eu botar aqui maiúsculo. Rasgou o véu do templo. Rasgou o véu do templo e nos tornou sacerdotes. Então todos, Deus tornou sacerdote. Não era igual lá no passado, que você tinha que esperar o sacerdote para falar com Deus uma vez por ano. Irmão, imagina que você tivesse um problema grave, sério,
você teria que levar um bezerro, uma boiada, ou não sei o que, pombas e não sei o que, para sacrificar para os 1000 mandamentos que os rabinos criaram, né? Lá, os sacerdotes, e Deus deixou 10 e depois Jesus deixou só 2 mandamentos. Então aquela confusão toda, imagina quanto que as pessoas se perdiam. Por isso Deus mandou Jesus Cristo para simplificar as coisas. Deus mandou Jesus Cristo para isso. Falou, não, a coisa está muito complicada, está tendo muita corrupção aqui. Na minha palavra, com aquilo que Salomão fez, Deus levantou todos os profetas para arrebentar com Salomão. E as heresias de Salomão, por isso Deus levantou os profetas do ano mais ou menos 700 até o ano 400 a.C. 300 anos deu só com os profetas ali. Aí ele parou com os profetas e falou, vamos esperar 400 anos de silêncio, agora virá o meu filho, o Messias. Então ele foi e mandou brasa. E fez essa coisa simplificada, maravilhosa, que você tem essa relação espiritual com Deus. E você não precisa ficar dependendo de uma pessoa só. Não é? Então eles se aproveitavam dessa situação. Por isso que quiseram matar Jesus. Então nesse conceito aqui, deixa eu ver aqui, aí veio os 10 mandamentos, né, que ele falou, tu não venerarás senão o Deus único e não talharás imagem à sua semelhança. O próprio Moisés, o povo passou a adorar. Falando contra o próprio Paulo, o próprio Pedro, o próprio João, falando contra a idolatria, vão lá, fazem uma estátua deles e começam a adorar. Eu acho muito interessante, já contei isso aqui várias vezes, mas vale a pena lembrar como é a Igreja de Cristo. Eu não aceito idolatria para mim, eu me comporto aqui como um homem comum. Eu procuro, qual a palavra santo? Santo, puro, separado. Eu procuro estar separado das coisas do mundo. Vocês não vão viver dentro de uma boate, dentro do carnaval, dentro lá dessas coisas de carnaval, de futebol, que é lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas. E vocês não vão viver nesse ambiente. Vocês vão viver sempre trabalhando na minha casa, no meu lugar, servindo a Deus e ao próximo. Assim é a Igreja de Cristo. Aí Paulo sofreu 4 naufrágios, e num desses naufrágios, ele chegando em Malta, ele estava sendo levado preso para Roma, né? Aí o navio naufragou. E eles saíram de manhã cedo, aquela água fria, correndo, e conseguiram sobreviver. Aí ele chegou, foi juntar uns galhos lá, para fazer uma fogueira para eles se aquecerem, porque estava muito, muito frio. Então, nesse momento, ele vai pegar esses gravetos, uma serpente morde o dedo da mão de Paulo e ela fica pendurada na mão do Paulo. E provavelmente ele sacudindo assim a serpente e o povo olhando lá. E o que eles disseram? Ah, tá vendo? É um prisioneiro mesmo. E você vai morrer. Olha o castigo de Deus. Ó. Veio um naufrágio, não morreu, mas agora ele vai morrer. A serpente mordeu o dedo dele. E aqueles fofoqueiros de plantão, né? Os mensageiros de Satanás que estão sempre ao nosso redor. O apóstolo Paulo pediu para tirar esse espinho da carne. Mas Deus não deixou. Porque esse espinho na carne são os mensageiros de Satanás. Então, Deus falou, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é para você não ficar soberbo, Paulo. É por isso que tem esse negócio. Então, irmão, tem que lutar. Isso faz parte. A obra de Satanás, porque você, quando é o corpo de Cristo, incomoda Satanás. E tem que ser assim, não tem outro jeito. É assim que é até a volta de Cristo. Então o apóstolo Paulo ali sacudindo e o pessoal metendo bronca. Agora ele vai morrer, viu? Era ladrão mesmo, era mentiroso, era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí passa o dia inteiro, o apóstolo Paulo não morre. Ou o que faz os fofoqueiros de plantão? Que a palavra de Deus chama de mensageiros de Satanás. Ele é Deus, vamos adorá-lo, ele é Deus. Olha que oportunidade para Paulo criar uma religião ali, virar Deus, hein? O povo querendo, pedindo.
ele vira e dá-lhe um sabão no povo lá. Toma vergonha na cara, povo. Vai conhecer as coisas de Deus? Eu sou homem, não tenho que ser adorado. Vai o Vaticano, faz milhões, trilhões de imagens de apóstolo Paulo e chama de Deus para ganhar dinheiro. Gente, isso é desconhecer a palavra de Deus, ou pior do que isso, é maldade, má fé, para enganar as pessoas. Isso que é a religião. Nós estamos falando aqui do próprio cristianismo, gente, mas por isso eu quis botar umas outras religiões para vocês saberem que é a mesma coisa. E Igreja de Cristo não é cristianismo, é uma religião cristianismo. Então nós temos que botar e falar, mas você vê, é tão fácil de perceber. Mas por que as pessoas não percebem? Porque Satanás, já usando a sua sabedoria, ele cegou o entendimento das pessoas. Então as pessoas não conseguem entender isso. Quando você entra, aquele espírito de religiosidade, aqueles demônios, entra na sua mente. Você não consegue entender. Uma pergunta simples como a gente faz. Quantas religiões Jesus criou? Quantos ídolos Jesus criou? Ou o próprio Deus Yahvé? Quantos templos Jesus construiu? Ele disse, eu tenho acesso ao Pai. Então, em meu nome, eu dou acesso a vocês. Todos vocês agora são sacerdotes. Vocês falam direto com o Pai em meu nome. Isso que é amor, gente. Isso que é simplificar as coisas. A palavra de Deus diz que ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça. Ele não fazia isso por demagogia. Ele fazia porque o ministério dele, mas ele não vivia como mendigo. Ele não vivia como mendigo. O apóstolo Paulo teve luta, dificuldade, como eu tive e tenho, como você tem também. O próprio Jesus alertou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E é assim que nós vamos entregar nossa alma para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem essa palhaçada desses milhares de ídolos, gente. Isso é coisa, é Santo Antônio, São Jorge, São não sei o quê, esses mesmos demônios estão lá na macumba. São os mesmos, eles só mudam o nome africano. Essa mesma Iemanjá está ali, naquele livro que é a Rainha do Céu, que Deus falou lá através de Jeremias. Eles criam essas rainhas do céu para me irritar. Que eles chamam hoje da estátua da liberdade, Semíramis, não sei o que, esse povo todo. Então você está vendo aqui, então tu não venerarás senão o Deus único e não talharás imagem à sua semelhança. O próprio Moisés pegou os 10 mandamentos, Deus falando para eles, respeitarás o dia do repouso, do sábado, não furtarás o alheio, não prestará falso testemunho, não cobiçará. Aí você pega o livro da maçonaria aqui, Maçonaria Engano Fatal, de 2 ex-maçons do grau 32 dos Estados Unidos. O cara diz lá, mesmo que você seja um juiz, o seu irmão cometeu um crime, você tem que cometer perjúrio, você tem que ser falso testemunho. Você tem que soltar o seu irmão. E cria a Constituição para o povo, para escravizar o povo. A Constituição é para escravizar o povo. Deus deixou só 2 leis. Olha quantas leis tem a nossa Constituição brasileira. A famosa Constituição da maçonaria francesa, Égalité, Liberté, Fraternité. O preâmbulo dela vem, esta Constituição está consagrada, ele não fala grande arquiteto do universo, ao Supremo. Vai enganar as pessoas, mas é Satanás. As constituições são para escravizar as pessoas, gente. Como eles dizem, aos nossos irmãos vale tudo, os fins justificam os meios. Aos nossos inimigos, quem é o inimigo deles? A Igreja de Cristo. O rigor da lei. Principalmente, os irmãos conhecem a minha história de vida, tudo que eu passei, todas as situações, irmão, recorrendo de segunda instância, terceira instância, e eles metem a mão e como é que você vai fazer? O justo viverá pela fé. Não tem jeito, o justo não viverá pela corrupção, pelo assassinato, pelo tráfico de droga, pela religião enganando as pessoas.
O justo vive pela fé e basta cada dia o seu mal. Jesus instruiu tudo direitinho como a gente vive. É assim. E odiado por todos. Onde você estiver. Glória a Deus por isso, irmão. Você é odiado por todos. Porque o Satanás sabe que ali dentro de você está o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É assim, não tem como. Né? Nós, como corpo de Cristo, nós não podemos odiar um ao outro. Um dedo não pode odiar o outro dedo, né? Porque nós somos membros de um só corpo. Então, nós, como igreja de Cristo, amamos cada parte do nosso corpo. Cada um tem uma função e nós estamos vivendo assim. Então, passando aqui, esse acho que é o último slide, né? Falando aqui sobre Moisés, uma dessas colunas, né, que se adoram Moisés como Deus. Gente, o próprio Moisés pegou os 10 mandamentos lá, dizendo, primeiro, só o Senhor Deus adorará, só Ele prestará culto e louvor. Primeiro mandamento, está ali. Aí eles pegam Moisés, vão lá e idolatram Moisés. É terrível. Saudemos a Moisés, pois com o caminho que ele abriu para os judeus e para os povos que adotaram a religião mosaica, um novo conceito de viver e honrar o grande arquiteto do universo foi ensinado à humanidade. Aí, diz que eu tirei isso do site maçônico, está dizendo, eles estão descrevendo as pessoas para não dizer assim, o doutor Pedrosa está falando mal de uma religião ou de outra. Nós estamos levando informações. E para deixar isso muito, 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 muito bem claro. Igreja de Cristo não é religião. Não é comércio, não é negócio. Tá? E as outras, por isso lá em Apocalipse 17, 17, diz lá assim, foi permitido a besta reinar, para que cumpra os seus intentos, os seus desejos. E ela tem uma mesma ideia. Você vê as religiões, uma coisa só. Se pega todas as religiões, estou mostrando aqui o princípio. E totalmente diferente da Igreja de Cristo. E Satanás tentou levantar um montão de religiões para afastar você de Jesus Cristo. Você vê o apóstolo Paulo, um apóstolo maravilhoso, João, nossa, Pedro, Tiago, André, Filipe, Silas, apóstolo Paulo, pessoas maravilhosas. Se eu pudesse estar convivendo com eles aqui, nós vamos estar em breve no céu convivendo com eles. Mas são humanos como nós, são pessoas. E eles próprios recusaram isso, gente. Agora, o que Satanás fez com Adão e Eva? Aí que começam as religiões. O ser humano quer ouvir isso. Você é Deus, você é imortal. Você imagina que coisa horrível estava lá naquele jardim do Éden? Eles tinham de tudo lá. Tinham de tudo. Não faltava nada para eles. Ah, mas eu quero ser Deus. E as pessoas, você vê, esses religiosos, eles se sentem Deus. Já falei isso. Ah lá, o Padre Cícero virou Deus. Quando o Bispo Macedo morrer, você pode ter certeza, vão fazer estátua dele, vão vender igual do Padre Cícero. E vai ser o Deus da maçonaria, que na maçonaria ele já é Deus, e eles aceitam, eles gostam disso. Isso é a arma de Satanás há 6.000 anos, gente. A burrice de Adão e Eva, você não entende, mas a burrice de uma pessoa 6.000 anos depois, vendo que o salário do pecado é a morte, através de Adão e Eva entrou o pecado na terra, entrou a morte. Adão e Eva. E as pessoas procuram esse caminho da morte. Eu quero ser Deus, quero ser imortal. Gente, é muita ignorância. E agora ele vai... O desejo dos Illuminati, já mostrei aqui para vocês, é de transformar todo mundo em Deus. Por quê? Você sendo Deus, você não precisa obedecer a Deus nenhum, você é o próprio Deus. Então cada pessoa vai poder fazer na face da terra o que ela quiser. Você quer estuprar uma criança? Vai lá na rua, estupra. Você quer matar? Pode roubar. Quer matar tua esposa, teu filho?
pegar outra, vai lá, pega outra, mata, quer roubar, quer praticar homossexualismo, prostituição, pedofilia, pratica, você é Deus. Pelo amor de Deus, gente, isso que eu estou mostrando é isso que na maçonaria ensinam para os seres humanos. O que Satanás ensinou para Adão e Eva. Você é Deus. Não vê naquele debate com a Abimael lá na Rede TV? O João Batista, não guardadas as devidas... Como que é? Ele usa uma expressão guardada as devidas vantagens ou desvantagens ali. Nós somos deuses. Ele falou isso, está lá no vídeo para vocês verem, gente. Nós somos grau 33. Nós somos deuses nas devidas proporções. Isso que ele falou. Não, irmão. Onde está isso na Bíblia? Nós somos templo de Deus. Ali usam a expressão quando Jesus fala lá, que ele estava... Jesus disse que ele era Deus, né? Que ele era o rei dos judeus. Aí Jesus, o texto inclusive se refere, quando Jesus fala isso, Deus com letra minúscula. Aí Jesus falando lá os fariseus, aquele povo de lá, não, vocês são deuses também, não é? Vocês também não se dizem Deus? Eles já diziam isso. E não aceitavam que Jesus fosse Deus. Então, para você ver como que é triste esse problema. E a maçonaria é a maior religião do mundo, do inferno, que cria e controla todas as religiões do mundo. E essas pessoas todas vão botando, o apóstolo Paulo é Deus, o Santo Antônio é Deus, o São Pedro é Deus. Então, eles que criam isso. Mas não foi Pedro que disse. Pedro, eu mostrei aqui um estudo muito bom que eu fiz. Pedro disse o seguinte: Jesus é Petra, é singular, é uma única pedra, Petra. E nós somos Petros, as pedrinhas. Em latim está escrito assim. Então Jesus é a cabeça, o corpo, Petra, e nós somos Petros, as pedrinhas. Por isso ele diz: sobre esta pedra eu edificarei, ou seja, construirei a minha igreja. Ele falou isso para Pedro, como ele estava falando para João, para Maria, para André, para Tiago, para Tânia, para Teresa, para o João, para o Joaquim. Está dizendo: tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Petros fez um estudo muito bom sobre isso, mostrando como é que é. Gente, então eles pegam esse povo todo e quer transformar em Petra. Então todo mundo é Petra, igual Jesus. É loucura isso, não é? Principalmente para quem diz que é cristão. Pelo amor de Deus, gente. É muita burrice, é falta de conhecimento. Por isso que nós fazemos aqui. Nós levamos informação para que os escolhidos de Deus não sejam enganados. É isso que nós fazemos. Nós não inventamos, não criamos, não inventamos nada. Encerrando aqui, o espírito humano fragmentado e disperso torna-se escravo da ignorância e da tirania, e é exatamente isso que a grande saga dos hebreus liberta por Moisés do cativeiro egípcio está a nos inspirar. Eu falo lá, tem um livro aqui sobre a história do Egito, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele mostrando que as margens do rio Nilo, existiam naquela época aproximadamente 5.000 ídolos. Naquela época. Você imagina o que existe hoje, que isso vai se multiplicando cada dia mais. Olha essa religião, cristianismo de Constantino, que multiplica cada dia, não são só esses personagens da Bíblia, agora qualquer pessoa chega aqui, vira Deus. Vira Deus. Tem uma santa aqui, virou Deus. Tem outra santa aqui, virou Deus. E vai, pelo amor, misericórdia, gente. Então, ela é uma grande jornada em busca da unificação espiritual. Isso que a maçonaria quer.
A unificação espiritual qual é? Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Ó, todo mundo adorar Satanás, Astarote, Lúcifer, aquele bode Bafomete andrógeno, e por isso o mundo está cheio de homossexuais, como eu falei há 40 anos, ninguém acreditava. Daniel 11:37, o anticristo não prestará culto ao Deus verdadeiro, esse governo mundial do anticristo é de Satanás, não tem nada a ver com Deus, e ele não terá afeições à mulher. Aí eu falei isso, as pessoas não acreditavam. Está na palavra de Deus, Deus revelou isso a Daniel, o profeta Daniel, há 2000 anos. Ah, vamos adorar Daniel, São Daniel, vamos fazer uma estátua de Daniel, vamos começar a adorar. Se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. Vamos fazer uma estátua aqui de São Daniel e começar a vender estatuazinhas, óleo de São Daniel, não sei. É assim que religião é isso que faz, irmão. Do nada, cria essas coisas todas, como nós estamos mostrando. A quarta aqui que nós mostramos hoje. Então, nós queremos que vocês tenham essa noção, que eles tenham a mesma ideia, não é? Procurai, deixa eu ver aqui, esse daqui. Ah, não, isso aqui já é uma coisa que eu já deixei preparada lá para o final, tá? É uma coisa que eu já deixei preparada lá para o final, depois eu vou discutir isso com vocês. Então, só aqui para a gente encerrar isso daqui. Então, é uma grande jornada em busca da unificação espiritual. Isso é quem está dizendo, é do site maçônico. Esse é o grande mistério contido na inefável nome de Deus, e é por isso também que o magistério maçônico tanto se vale das fontes bíblicas como inspiração desses ensinamentos. Criaram todas essas religiões, como falou Alberto Paica há 150 anos, e agora vão destruir todas essas religiões, levar o mundo ao ateísmo. Quando todo mundo estiver ateu, eles vão apresentar de forma universal a pura doutrina luciferiana, nessa estátua do deus Bafomete, desse deus estrela, estrela de Renfã, Astarote. É isso que é, irmão, e nós estamos próximo disso, porque o homem quer isso. O homem ele não quer Deus, ele quer ser chamado de Deus. É um troço assim, a burrice que Adão e Eva cometeu há 6.000 anos, as pessoas não veem a tragédia que aconteceu. Olha esses líderes religiosos, eles se portam, se julgam como deuses. Vai ter vaidade assim lá no inferno, irmão. Uma vaidade sem limite. Só Lúcifer mesmo para dar tanta vaidade a essas pessoas. Então, assim nós terminamos esse programa de hoje para a gente mostrar, confirmar mais uma vez. A Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não é a prostituta de Apocalipse 17:18. Apocalipse 17, versículo 4. Essa igreja prostituta que se veste de escarlate e púrpura. Que se veste de escarlate é o azul, né? Um azul mais escuro. Escarlate é o vermelho e púrpura é um azul mais escuro. Essa igreja prostituta que se veste de maçonaria inglesa e maçonaria francesa. Essa. Que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. Vocês entenderam? A gente vai repetindo, eu gosto de repetir, como a Bíblia repete. Tantas coisas na Bíblia repetidas. Que um profeta falou, outro repetiu, aí Jesus repetiu, aí o próprio Pai repetiu, aí vieram os discípulos, apóstolos, e sempre dentro da palavra de Deus. E assim a Igreja de Cristo está há 2.000 anos. Quando nós começamos a descobrir tudo isso, há 40 anos, eu comecei a falar isso, a pessoa, o Pedroso é louco, é doido. Eu falei, não, está aqui, ó, tudo que eu falo está aqui, ó. Tudo é fundamentado aqui. Quem está louco é esse povo aí. Ah, igreja paganizada. Eu falei, não, a palavra de Deus não chama de igreja paganizada, chama de igreja prostituta. Eu vou chamar pelo nome que lhe é próprio, para ver se essas pessoas se tocam, para saber quem eles são.
E aí nós fizemos esse estrago no inferno. Mas eu criei alguma coisa? Não. Eu inventei alguma coisa? Ah, agora o Deus Pedrosa criou uma religião? Não. Nós trabalhamos iguais os 12 discípulos de Jesus, iguais os apóstolos. Todos nós somos iguais aqui diante de Deus. Só tem um que está acima de nós, que é o nosso mediador, Jesus Cristo, mediante o qual nós falamos com o Pai. Essa é a diferença, irmão, de ser igreja de Cristo ou ser a igreja prostituta desse sistema religioso. E eles têm a mesma ideia lá do Jardim do Éden. Então nós vamos no próximo programa, sábado à noite ou domingo, nós vamos mostrar mais 2 religiões só. Não tem nada, cada um segue o que quer. Enriquecer. Quantas religiões estão criando hoje, nesse momento que nós estamos falando aqui? Quantos ídolos estão criando agora, nesse momento agora que nós estamos aqui? Já deve ter criado uns 1000 ídolos. Só nessa hora e pouco que nós estamos aqui. É assim. Mas a igreja de Cristo permanece aquela mesma coisa prometida há 6.000 anos, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Entenderam? Então vamos deixar esse convite aqui maravilhoso de Jesus, que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo, Jesus está dizendo, é leve, e meu jugo é suave. Olha o fardo do sistema religioso. Nossa, que coisa! Que Deus abençoe essa nação, abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo toque no seu coração, na sua mente, e coloque essa palavra de Deus. Que ela possa gerar verdade, diferença na sua vida. Que o príncipe deste mundo não tenha lugar na sua mente, no seu coração, para que você possa desfrutar dessa verdade que é a palavra de Deus. E como a gente mostra aí, a maior religião do mundo, que adora e serve e trabalha para Satanás, é o comunismo. Comunismo não é partido político. Comunismo é uma religião satânica. O primeiro compromisso dela é com Satanás e fazer a obra de Satanás. Olha como que eles matam com o coronavírus, com tudo isso. E olha quantos demônios tem lá na China que eles adoram. E Jesus não mandou matar ninguém. E nem matou ninguém. E o sistema religioso vive para matar essas religiões. Porque elas são de Satanás e tem um ódio do ser humano. Ela quer escravizar o ser humano, jogar o ser humano na sarjeta. Como eles faziam lá com a mulher prostituta, como Salomão fazia, usava aquelas mulheres, Jesus disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mudança de vida radical. É isso que Jesus quer para você, para a humanidade. Mas é muito triste a gente falar tudo isso e ver que muitas dessas coisas não entram na mente e no coração das pessoas. Eu agradeço a vocês, o trabalho de vocês de divulgarem isso, da gente orar junto, participar desse desejo de mudar a história desse Brasil. Eu sei que nós já mudamos muita coisa. Você pode perguntar, fazer estatística que ninguém mostra. Mais da metade do povo brasileiro não segue mais nenhuma religião. E estão seguindo essa igreja de Cristo. Isso incomoda Satanás. Esse país já não foi destruído, irmão. Porque Deus levantou essa igreja aqui no Brasil. E Ele sabe que tem um povo sincero dele aqui. Então que Deus te conserve nessa fidelidade, não se incomodando com os mensageiros de Satanás,
que a palavra descreve como os espinhos na carne. Deixa que Deus toma conta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você diz, mas eu sou fraco. Não tem problema, Deus tem solução para tudo. O poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que você é fraco. Então não tem nenhum motivo para você dizer, é difícil servir a Jesus. Irmão, se servir o diabo é fácil, pelo amor de Deus. Eu vejo a vida das pessoas aí, vai lá, se enche de crack, sodomia, homossexualismo, prostituição, roubo, corrupção. Vive essa vida aí para você ver se isso é fácil. Por isso Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que nós desejamos para vocês todos. E nós vamos encerrar aqui com essa saudade, né? Quando a gente sai daqui, fica um pouco longe dos irmãos, a gente sente essa saudade, o desejo da gente estar sempre junto. Isso vai acontecer na eternidade, em breve. Nós estaremos juntos. Imagina com toda essa barra pesada desse povo de Deus lá, cara. Apóstolo Paulo, Jesus, André, Filipe, Tiago, o nosso Deus, o grande eu sou. Eles serão o nosso templo lá no céu, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Yeshua HaMashiach, o grande eu sou, o Yahvé, é o nosso templo. Porque no céu não existe templo, o templo é o Cordeiro e o Pai Todo-Poderoso. E nós vamos chegar lá. Um grande abraço em nome de Jesus. Até sábado.